Prezados discentes, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Veloso, da disciplina de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas. Antes de adentrarmos no conteúdo, peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada indagação deve ser postada no fórum pertinente a cada videoaula. Uma orientação a todos vocês é para que mantenham contato frequente com o tutor de seu polo, seja ele presencial, seja à distância, a fim de sanarem possíveis dúvidas e questões inerentes ao estudo da disciplina. Teremos também plantões em que poderão esclarecer tudo o que ficar pendente quanto às atividades, bem como sobre o conteúdo ensinado. Depois de feitas as orientações sobre a nossa disciplina, vamos estudar o que de fato é linguística aplicada. Ao iniciarmos nossos estudos nesta disciplina, nos perguntamos: o que entendemos por linguística aplicada, ou conhecida pela sigla LA? Na maioria das vezes, ao tentarmos definir esta área do conhecimento, associamos automaticamente à disciplina de linguística, ou melhor, quase sempre nos parece seguro defini-la da seguinte maneira: são os paradigmas teóricos da linguística levados à prática. Esta tendência de conceituação que aparece naturalmente nas definições dos alunos principiantes se justifica pelo conhecimento prévio dos discentes sobre a disciplina de linguística e pelo adjetivo aplicada. De certa forma, como nos fazem lembrar alguns estudiosos da área, as fronteiras entre linguística e linguística aplicada, em determinados contextos, não estão claramente marcadas, e também, quando buscamos apoio em momentos históricos, a construção de um conceito de LA, linguística aplicada, inevitavelmente encontramos a relação entre as duas disciplinas. Assim, nos resulta difícil delimitar os territórios de atuação de cada uma das duas ciências. Nesse sentido, vamos ao slide para entendermos como se apresenta a linguística aplicada. O que entendemos por linguística aplicada? Linguística aplicada é a ciência que estuda o uso da língua no ensino. Então, como percebemos, anteriormente, já foi dito, ela tem uma relação direta com a linguística principalmente quanto à teoria que essa linguística apresenta, para assim fornecer dados para que essa linguística aplicada busque a prática dessa teoria. Porém, ao mesmo tempo que essa linguística ela fornece teoria para a linguística aplicada, que vai tentar buscar essa prática, ela está, ao mesmo tempo, criando sua própria teoria. Ou seja, a LA, na verdade, ela é uma miscelânea, um processo de integração entre a teoria, a prática e a própria teoria. Passando para o próximo slide, nós teremos que perceber o que realmente a ciência da linguística aplicada ela nos fornece. Qual que é o seu objetivo mesmo, Conforme percebemos, a ciência que tem como meio o seu próprio objeto, que é a língua. Vamos só grifar aqui para vocês entenderem melhor o processo, Porque uma vez que nós somos estudiosos da língua, a linguística aplicada também vai trabalhar com essa questão. E ela faz o quê? Um uso metalinguístico. Quando se fala de metalinguístico, nós falamos do uso da língua sobre a língua.
Daí aquela noção que eu disse anteriormente para vocês sobre a teoria, a prática e a própria teoria, que acaba sendo a constituição da linguística aplicada. Isso tudo direcionado ao campo da língua e também da linguagem. Continuando aqui, nós temos também que é a área de investigação aplicada, centrada na resolução de problemas no uso da linguagem. Então, mais uma vez, a questão da língua e da linguagem se faz presente na proposta da linguística aplicada. Então, esses dois pontos aqui serão o campo de investigação da teoria. Pontos de investigação. Então, a linguística aplicada, na verdade, vai se deter com esses dois pontos, a língua e a linguagem. Nesse próximo slide, nós temos a continuação de como essa linguística aplicada vai acabar se constituindo. Como a letra C nos diz, a linguística aplicada ela é uma disciplina acadêmica preocupada com a relação do conhecimento sobre a língua. Então, mais uma vez, a língua vai ser o meio pelo qual essa ciência vai estar realmente investigando, vai estar pesquisando, E as decisões, sejam elas políticas, educacionais, entre outras, tomadas na sociedade. Então, mais uma vez, a linguística aplicada ela vai refletir uma condição social. E essa condição social está ligada à própria língua, certo? Continuando aqui, nós temos que ela vai contribuir de forma indireta ou involuntária para a criação de um novo conceito de aprendizado de língua, como um processo essencialmente criativo e cognitivo. Então, na verdade, esse processo aqui ele vai se dar de acordo com cada usuário da língua, E como que esse usuário, na verdade, vai estar realmente distribuindo, a questão da própria linguagem. Como essa linguagem ela vai se constituir. Então, nós temos aqui a proposta da constituição da linguagem. Que é isso que está nos dizendo aqui o slide. Continuando aqui o processo, nós temos que, por linguística aplicada, designa-se o conjunto de pesquisas que utilizam os processos da linguística propriamente dita para resolver certos problemas de vida corrente e profissional e certas questões incitadas por outras disciplinas. Então, aqui nós já temos uma possibilidade de inter-relação da linguística aplicada com as outras disciplinas também. Então, nós percebemos que, através desse ponto aqui, a linguística vai estar em diálogo com outras disciplinas. Tá? Então, isso é um fator importante na constituição da linguística aplicada. As aplicações da linguística, as pesquisas pedagógicas, constituem um domínio essencial da linguística aplicada. Então, mais uma vez, nós vamos perceber que a linguística ela vai ter realmente um diálogo com as outras disciplinas. O que nos dá a entender um processo de interdisciplinaridade. Tudo isso voltado para a questão da prática pedagógica, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Continuando aqui, a explicação dos slides.
como nós vimos anteriormente, a linguística aplicada, ela bebe, né, na fonte da própria linguística, né? A linguística em si, ela vai criar para a gente algumas teorias sobre a língua. Inclusive, nós temos até um exemplo do pai da linguística, né, que é muito conhecido, que é o próprio Saussure, em que ele vai nos informar sobre a questão da própria langue, que é a própria língua, e a parole, que é a fala. Porém, Saussure, em seu trabalho, né, o curso de Linguística Geral, ele vai dar preferência à pesquisa com a língua, né? Criando, por exemplo, a língua vista como um sistema estrutural. Daí a noção de nós também termos a teoria chamada de estruturalismo, em que vai buscar realmente investigar como que essa língua ela acontece, né? Como a língua ela vai ser vista nesse sistema, né? Dentro dessa estrutura. E ao realmente compartilhar dessas teorias, a linguística aplicada ela vai acabar criando o seu próprio campo de investigação. Criando seu próprio campo de investigação, nós vamos perceber que ela vai estar também, ao mesmo tempo, buscando essa prática dessa teoria da linguística, também teorizar sobre o modo pelo qual, né, essa língua também vai se constituir. Posteriormente, como nós já vimos anteriormente, nós percebemos que a linguística, na verdade, ela vai ter um viés interdisciplinar, como eu já mostrei para vocês anteriormente, né? Ou seja, uma relação entre outras disciplinas, né? Um diálogo entre outras disciplinas. Quais são elas, conforme nós podemos ver aqui no slide? A sociolinguística, a psicolinguística, a linguística, a psicologia e a sociologia. Percebe que muitas dessas disciplinas, elas têm como foco a questão do aspecto social, como a sociolinguística e a sociologia. Ou seja, a própria linguística aplicada, ela vai ter uma relação direta com as ciências sociais. Mas por qual motivo isso acontece? Porque, na verdade, nós sabemos que os usuários da língua, eles a praticam no meio social, na sociedade. É onde essa língua vai ser experienciada, vai ser realmente praticada, né? Então, é nesse meio, na verdade, que o próprio linguista aplicado ele vai buscar investigar. Inclusive, um espaço em que também essa linguagem vai estar em uso, né, é o espaço da sala de aula, em que mais à frente vocês vão perceber que a linguística aplicada também vai estudar novas formas de se aprender a língua. Sempre visando uma facilidade no processo de ensino-aprendizagem. Desculpa. Então, a proposta da linguística aplicada, na verdade, é tentar realmente solucionar algumas deficiências que existem nesse contexto e âmbito educacional. Então, assim, uma vez que ela utiliza da linguística como base teórica e pratica isso de forma a indicar, né, processo de mudança para esse professor, esse docente, ao mesmo tempo também ela está criando uma teoria de como que esse método, na verdade, de sanar essas deficiências vai acontecer na prática do docente em sala de aula. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós temos que a relação, né, da linguística e a linguística aplicada de acordo com alguns autores. Primeiro aqui é Cristal, em 1985, ele nos diz que a linguística aplicada é uma sub-área da linguística, né? Nós já vimos isso anteriormente, né? Só mesmo para reforçar essa condição. Então, a linguística aplicada, na verdade, vai beber da fonte, né, de informações da própria linguística, né?
que está ligado ao aspecto teórico. A linguística aplicada é um ramo da linguística em que a principal preocupação é a aplicação de teorias linguísticas, métodos e resultados na elucidação de problemas linguísticos que se originem de outras áreas e experiências. Então, na verdade, a LA, que é a linguística aplicada, ela está ligada diretamente ao processo de, na verdade, de resolver pendências, resolver problemas ligados à língua. Visando o quê? A comunicação entre os falantes. Né? Se a comunicação acontece, a aprendizagem vai ser também eficiente e efetiva. Certo? Continuando aqui o processo de relação entre linguística e linguística aplicada, nós percebemos que ela está ligada ao campo de atuação de duas ciências. Duas ciências. Eram tão poucos os linguistas aplicados que muitas das tarefas da LA passaram naturalmente a ser realizadas por linguistas, o que definitivamente contribuiu para que a área da LA tomasse emprestado conceitos e métodos da própria linguística. Foi o que eu disse anteriormente, né? Então essa relação das duas aqui, ela vai acontecer em algum momento, porém depois a própria linguística aplicada, ela vai ser um objeto autônomo. Assim que ela consegue realmente a buscar informações dessa linguística aplicada, ela vai acabar realmente ganhando espaço, né? E vai acabar se distanciando um pouco dessa linguística, uma vez que ela já conseguiu realmente as informações que ela queria. Claro que nós também podemos realmente ressaltar, enfatizar que essa relação de autonomia da linguística aplicada, ela vai se dar de forma, né, transgressora, né, que ela já buscou realmente as informações que ela precisava da própria linguística, mas a relação com a linguística ela não vai realmente ser entrecortada, não. Elas vão continuar tendo esse processo de comunhão, de comunicação. Mas até então, a linguística aplicada, ela acaba tendo esse processo de ser realmente independente, tá? Na questão da própria pesquisa. Continuando aqui com os slides. Difícil diferenciar as duas ciências. Quais são as duas ciências? A própria linguística aplicada com a linguística, tá? Então, nós estamos ainda discutindo sobre isso aqui no slide. Como também é difícil traçar os elos de domínio e de influência de uma ciência na outra. Por exemplo, a linguística é certamente o fator unitário de maior influência na LA. Quer dizer, se nós pegarmos todas as disciplinas que realmente vão ter uma relação com a linguística aplicada, a principal delas vai ser a própria linguística. Então a linguística, na verdade, ela vai fornecer subsídios para a linguística aplicada se constituir enquanto campo científico. E isso deve ser realmente enfatizado, tá? Então, talvez sem a linguística mesmo, a linguística aplicada talvez não se sustentaria por muito tempo. Outro ponto ligado à linguística e à linguística aplicada é que a LA se toma independente da linguística e desvencilha-se também da falsa identidade única com o ensino de línguas e, particularmente, como ensino de língua estrangeira. Ou seja, na verdade, como nós já vimos anteriormente, a linguística aplicada, ao se tornar um objeto autônomo de pesquisa, vamos colocar aqui como transgressora, né, no sentido de não ter que seguir uma norma teórica, por exemplo, nós vamos perceber também que ela vai ter como proposta, na verdade, de tentar buscar informações que está ligada ao próprio processo de ensino. Então isso é muito interessante, porque na verdade, principalmente ao próprio docente, né, vocês que são alunos de letras libras, que daqui a pouco também estarão em sala de aula também, alguns já são docentes, né, outros talvez, né, se tornarão docentes. Então percebe que a proposta da LA, na verdade, é tentar buscar realmente uma metodologia de ensino em que realmente o conhecimento seja partilhado de forma colaborativa,
de forma realmente a ter algo adquirido, né? Que não fique somente no dito, né? Mas que também seja praticado, né? Que tenha o entendimento desse próprio processo de ensino e aprendizagem. Passando ao próximo slide, nós teremos que a LA, como disciplina independente, autônoma, né? Conforme eu já falei anteriormente para vocês, dos princípios da linguística teórica, o linguista aplicado, ele parte de um fato, tá? Um fato, um problema concreto, de uma tomada de consciência dos problemas de ensino e, subsequentemente, examina como os princípios linguísticos podem colaborar na solução do problema detectado. Então, na verdade, nós percebemos que a linguística aplicada, na verdade, ela vai realmente na fonte do problema, né, no próprio fato ali, né, no próprio problema, para tentar realmente buscar uma solução para essa situação. Né? Vamos pegar um exemplo aí para vocês entenderem melhor como é que isso acontece. Um exemplo é quando uma criança diz que achou um objeto e ele fala assim: nós acharam, né, tal objeto. Percebe que realmente a conjugação do verbo achar aí está realmente incorreta, né? Inclusive não existe essa forma aqui, né, verbal, né, na conjugação desse verbo achar. Então percebe que na verdade essa criança ela está realmente no processo de conhecer realmente a língua que ela está falando, né? Então isso tudo na verdade a própria linguística aplicada ela vai buscar, por exemplo, né, verificar essa condição aqui, por que ela acontece ligado ao próprio usuário da língua. Por que o usuário da língua ele acaba realmente deturpando essa linguagem que é vista dentro de uma norma gramatical, por exemplo? Por que há variações linguísticas? Né? Então, assim, a palavra certa mesmo para esse processo está ligada realmente à variedade linguística. Mas nesse caso, por exemplo, está mais ligado à formação linguística da criança. Né? Como ela está começando ainda a conhecer realmente a língua que ela está falando, então acaba que ela está experimentando realmente a conjugação dos verbos de acordo com, né, com cada frase que está sendo utilizado. Então, no caso, quando a criança fala que, né, que eles acharam o objeto, nós percebemos aqui no caso que a linguística aplicada ela vai se deter a esse processo e trazer isso para o docente para que ele possa entender, intervir, né, nesse próprio ambiente aí, em que ele possa talvez mostrar para essa criança, por exemplo, que talvez a colocação, né, desse verbo poderia ser outra, né, que talvez seria a forma, né, vista como adequada, né, para se comunicar, certo? Continuando aqui, nós teremos também que a linguística aplicada ela é uma área autônoma que constrói seus próprios princípios a partir de experimentação e de modificações na solução de problemas. Quer dizer, aquela questão que eu já falei anteriormente para vocês. Nós vamos ter lá sempre uma teoria em que ela vai se embasar, certo? Posteriormente, vamos perceber que ao fazer dessa teoria o seu campo de investigação, ela está praticando tal teoria. E ao mesmo tempo que ela vai tentar buscar resolver tal problema, em que ela vai buscar esse fato, né, esse objeto, e vai tentar buscar resolver, né, de alguma forma, nós também percebemos que a própria linguística aplicada vai estar criando sua própria teoria. Quer dizer, porque muitas vezes o professor em sala de aula, ele vai ver que através da prática que a própria linguística aplicada teve ali de acordo com esse fato, com esse aspecto teórico, ela está criando uma metodologia de trabalho para esse professor também. Então a LA, na verdade, ela busca realmente esses três caminhos, né? Que é a teoria, a prática e também a própria teoria, né? Então ela cria essa própria teoria, certo? Continuando aqui os slides. Objeto, fatos da língua, situações de uso, constituído pela própria teoria, embasado em fatos. Né? Nós percebemos aqui que a própria língua, na verdade, dentro do campo de investigação da linguística aplicada, ela está ligada, na verdade, a uma situação de uso. Então essa língua, na verdade, para a linguística aplicada, elas têm que estar realmente em uso. Né, para que possa realmente ser o quê? Ser investigado como é que essa língua ela está, né, se formando, está se constituindo. Né? Então, nesse processo aí, a linguística aplicada, por exemplo, ao investigar essa língua em uso, ela vai se basear em quê? Em fatos. Como nós vimos anteriormente, em problemas, não é isso?
dentre outros aspectos, mas os principais, na verdade, são fatos e problemas, tá? O objetivo da linguística aplicada é propor explicações para fenômenos da língua versus solucionar problemas. Então, a base primordial da linguística aplicada é esse. É pensar a língua e, ao mesmo tempo, oferecer essa língua um mecanismo para que ela consiga realmente se constituir. Né? A proposta de realmente solucionar problemas ligados a essa língua, certo? Bem como também fornecer subsídios para reflexão, que é um aspecto também importante ligado à LA, e ainda por cima reflexão crítica, porque o falante que acaba realmente expondo, né, acaba tendo essa língua, tendo essa língua em evidência, ele acaba tendo realmente uma reflexão de como que está sendo dito tal palavra, né? Então isso é uma reflexão até crítica de acordo com o próprio processo de uso dessa língua, né? Fornecer subsídios para reflexão crítica em situações da prática da língua. Então, mais uma vez, a língua tem que estar em quê? Em situação de uso, para que ela possa ser realmente examinada, possa ser investigada, certo? Passando ao próximo slide, nós vamos ter algumas características da pesquisa ligado à linguística aplicada, certo? A primeira delas é a aplicabilidade em ciências sociais. Como eu já disse para vocês anteriormente, ela vai ter realmente uma relação direta com as ciências sociais. Por quê? Porque, na verdade, ela está buscando realmente investigar o quê? A língua. E a língua, se ela está em uso, esse uso acontece onde? Em qual meio? No meio o quê? No meio social. Então, o meio social é o espaço ali onde essa língua vai estar realmente sendo, né, experienciado, sendo realmente, né, buscando realmente utilizá-lo, certo? Outro ponto ligado a essa aplicabilidade da linguística aplicada, principalmente ligado às ciências sociais, ela vai focalizar em problemas enfrentados pelos participantes do discurso dentro do contexto social. Interessante também nós percebermos aqui que quando falamos em discurso, nós temos sempre duas posições, que é o eu e o tu. O eu, no caso aqui, nós podemos ver como emissor, aquele que vai emitir um enunciado, um discurso, e o tu vai ser aquele que vai receber essa mensagem que foi dita pelo emissor. Então ele vai ser o receptor dessa mensagem. Mas esse processo aqui, ele é um processo de troca de comunicação. Então ele acontece dos dois lados. Uma vez que eu sou o emissor e você é o receptor que ouve essa informação, e essa informação ela foi passada de modo que não haja nenhum tipo de intervenção, nem que você vai conseguir nenhum tipo de interferência, e você vai conseguir entender o que eu estou dizendo, você vai tomar a palavra, então você vai ser realmente o eu da situação, e acaba que o eu que vai tornar-se o tu. Então, é uma relação realmente, né, de vice-versa, uma relação de troca mesmo, tá? Ligada aonde? Mais uma vez, é o contexto social. Então, é lá que vai acontecer esse processo de comunicação, do discurso se evidenciando, um discurso realmente em ação, certo? Volta-se para as situações de uso. Então, mais uma vez, reforçando essa condição de uso aqui, né? Porque se está ligado à aplicabilidade, certo? Se é aplicabilidade, tem que estar realmente em evidência, tem que estar em utilização. Então, isso aqui no caso, nós percebemos que vai estar realmente no processo de uso mesmo. Né? O que vai acontecer nesse processo de uso? Vai ter o quê? Uma prática da própria língua, certo? Outro ponto ligado às características da pesquisa em linguística aplicada é focalizar a linguagem como processo indefinido. Por que indefinido? Porque está ligado, na verdade, à interação linguística, escrita e também à linguagem oral. Então percebe que aqui o processo vai se dar por meio da interação, que é o que eu disse para vocês anteriormente. Interação aqui no caso só vai acontecer se tiver a relação eu versus tu. Né? Eu falo, o tu ouve. O tu que ouve vai tomar voz, vai falar,
E o eu que falava vai também ouvir o que o tu disse, né? Que no caso tornou-se eu. Então, nesse momento aqui, nós vamos perceber que a questão da própria língua e a linguagem, ela vai acontecer por meio da interação social, né? E nesse processo aí, nós vamos ter que ela vai ser tanto escrita, né? Ou seja, materializada, né? Em forma de texto, por exemplo, no papel, né? Na folha, ou até mesmo por meio, né? Da oralidade, né? Passando aqui para o próximo slide. Nós teremos a interdisciplinaridade da linguística aplicada e também o processo de mediação, né, que ela também é mediadora. Como é que isso vai acontecer? Acolhe contribuições de outras áreas, né, então isso aqui é importante também enfatizar mais uma vez, né, e reiterar para vocês esse aspecto também interdisciplinar, né, da linguística aplicada, né, de realmente ter uma relação direta, né, ou indireta com as outras áreas de pesquisa também, tá, nas situações que pretende investigar. Nesse caso aqui são características cada vez mais marcantes da área da linguística aplicada, atingindo, além dos conteúdos, as metodologias de pesquisas oferecidas por diferentes tradições em disciplinas diversas. Então, na verdade, quando se fala de interdisciplinaridade, nós falamos da seguinte questão. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. Aqui nós temos a LA. Aqui nós vamos ter, por exemplo, a própria linguística. E aqui nós vamos ter, por exemplo, a sociologia. Então percebe que a relação da linguística aplicada, ela vai se dar nesse processo aqui. Ou seja, então assim ela vai ter uma relação direta, na verdade, com as outras áreas, né? Tanto a área da linguística, como também a área da linguística da sociologia. Então ela vai ter realmente essa relação direta aqui. Nesse caso aqui, desse processo de troca, né, entre disciplinas, nós vamos chamar de interdisciplinaridade. Então ela vai ter isso aqui como ponto fundamental de relação, né, e também de constituição da sua própria teoria, tá? Da sua própria disciplina. Passando ao próximo slide. Reforçando mais uma vez o que é ser interdisciplinar, né? É um intercâmbio mútuo e interação de diversos conhecimentos de forma recíproca. Quer dizer, aquela relação que nós vimos lá entre LA e a própria linguística, ela vai ser uma relação de reciprocidade. Eu pego informações aqui da própria linguística e, ao mesmo tempo, a própria linguística também me manda também informações, né? Eu ofereço e também tenho informações da própria linguística, né? De forma coordenada, na perspectiva da metodologia, né? Comum a todos. Integrar os resultados, permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém, buscam soluções dos seus próprios problemas através das articulações, né, da articulação com as outras disciplinas. Então, assim, se em linguística, por exemplo, surgiu lá um problema que não foi resolvido, a linguística aplicada vai tentar o quê? Solucioná-lo. É o quê? É uma sua proposta de atuação. Certo? Isso aqui vai evidenciar para a gente o quê? Evidencia que a linguística aplicada tem um caráter, mais uma vez, interdisciplinar. É uma comunicação entre as disciplinas. Atualmente, uma nova postura delimita a área de atuação e define a pesquisa da linguística aplicada, a transdisciplinaridade.
Esta nova visão e prática dos pesquisadores envolve muito mais que a tímida relação de áreas do conhecimento. Ela requer uma colaboração das disciplinas para elaborar um eixo, uma trajetória, uma convivência de saberes numa interface dinâmica e laços mais sólidos. Como reflexo desta nova atitude, novos conhecimentos são gerados e novas parcerias surgem com pesquisadores de outras áreas, criando-se o que Portela, 1993, nomeia de esfera de coabitação. Vamos ao próximo slide, ver como isso realmente funciona. Essa esfera de coabitação, na verdade, ela vai envolver formulação teórica multidisciplinar, porque vai contribuir com formulação, com paradigmas teóricos para desenvolvimento em outras áreas de pesquisa. Então, quando eu falo dessa relação multidisciplinar, eu falo que, na verdade, ela vai ter uma relação com outros campos também do saber. São diversos campos em que a linguística aplicada ela vai estar atuando. Então, percebe que ela vai ter mesmo essa relação de comunhão com as outras disciplinas também, tá? E ela também vai utilizar de métodos de investigação, como, por exemplo, o método positivista. O que é esse método positivista? Como ele se apresenta? Ele trabalha com dados verdadeiros, firmados na estatística. Tá? Então, é algo ligado à questão da estatística, para confirmar ou negar hipóteses. Então, percebe que aqui vai ter um caráter o quê? Um caráter de verossimilhança à questão da própria pesquisa, certo? Ou até mesmo nós podemos ter colocar aqui como caráter de verdade, o que está sendo dito, o que está sendo realmente pesquisado, certo? Por outro lado, nós vamos ter que outra metodologia de investigação é chamada de interpretativista. Como é que ela se dá? Ela acontece porque ela vai focalizar na sociolinguística, voltada para a cultura do falante e para a própria linguagem. Então, na verdade, nós vamos ter aqui uma base mais voltada para a questão científica mesmo, Podemos pensar assim, não que a outra não seja, mas podemos diferenciar dessa forma, de uma para com a outra. E essa outra aqui de cunho o quê? De cunho social, certo? Então essa é voltada mais para a questão da própria verdade mesmo, e tentar realmente mostrar como esses dados acontecem, ligado a esse modo de investigação. E o próprio modelo interpretativista, na verdade, ele vai tentar realmente oferecer para quem está pesquisando essa língua situações de como que essa língua acontece no meio social. Continuando aqui as informações ligadas a isso, nós teremos que neste âmbito do multi, pluri, interdisciplinar, várias disciplinas colaboram e se integram nas investigações de um objeto. Vamos observar esta visão na figura apresentada por Kleiman, em Celane. Então vamos ao slide agora ver como é que isso acontece mesmo, nessa relação do multi, trans e interdisciplinar da linguística aplicada. Tá, então assim, uma pergunta que eu faço para vocês anteriormente a nós vermos, nós realmente visualizarmos esse slide, é se a linguística somente se relaciona com a linguística aplicada. O que vocês acham? Sim ou não? Vamos ver aqui a resposta no próprio slide. Quem disse que não está correto, porque a linguística aplicada não somente se relaciona com a linguística, não. Ela também se relaciona com as outras ciências também, tá? Conforme veremos mais à frente. Então, quem disse não, quer dizer, a linguística aplicada, na verdade, ela vai ter realmente, ela vai ter como influência a linguística, mas ela vai ter uma relação de o quê? De autonomia para se relacionar com outras disciplinas. Certo? Então, somente não.
Continuando aqui o processo, vamos ver aqui. Nesse caso aqui, foi o que nós vimos anteriormente lá, né? Que eu falei para vocês, a relação da linguística aplicada com as outras áreas do saber, né? Com as outras ciências. Então percebe que a linguística aplicada está aqui como ponto central, né? Que é a nossa disciplina em estudo aqui agora, nesse momento. E a partir dela nós temos uma relação de diálogo com outras áreas, como por exemplo aqui a psicolinguística, análise do discurso, a linguística, a tradução, a filosofia, a psicologia do desenvolvimento, análise crítica do discurso, análise da conversação, distúrbios da comunicação, etnografia da fala, pedagogia, história, ergonomia, sociolinguística, comunicação institucional, etnografia da escola, psicologia cognitiva. Então percebe que através de outras áreas também a linguística vai se comunicar. Então é uma relação de quê? Nós podemos dizer aqui que é uma relação de inter. Também podemos ver que é uma relação de multi. Também vamos ter que é uma relação de quê? Ligada ao processo de ser o quê? Trans também. E estudo ligado ao processo de quê? Disciplinar. Tá? Então, isso faz com que a linguística seja vista como o quê? Como objeto de estudo ou como campo de investigação do que? Ligado a quê? A transgressão, a autonomia. Tá? Vamos continuar aqui então, com outro slide. Então, quem disse que a linguística aplicada se relaciona com outras áreas do saber, acertou, tá? Então, sim. Há uma relação com as outras disciplinas. Vamos continuar aqui então. Nós temos aqui agora outra figura, né, que está até na apostila de vocês, também no caderno didático, né, em que nós vamos perceber a relação social entre interlocutores em sala de aula. Como é que isso acontece? Então, assim, nós já vimos nos slides anteriores que a linguística aplicada, na verdade, ela vai buscar realmente solucionar problemas ligados ao processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Então, nesse meio aí, nesse campo mesmo de investigação, nós temos aqui de início a própria linguística aplicada, né, como princípio, né, para esse tipo de ação. A partir dela, o que vai se buscar? Né? Nós vamos ter lá, por exemplo, né, algumas áreas, né, como a análise do discurso, a antropologia, a ergonomia, a psicolinguística, a filosofia, a pedagogia, dentre outras, certo? Então, todas elas, na verdade, trabalham com o quê? Com a própria linguagem, certo? A linguagem seja vista como linguagem, né, escrita ou também como linguagem oral, certo? Então, todas elas têm como base a própria linguagem. Tá, nesse processo aí, da linguística aplicada se relacionar com outras áreas, né, com outras disciplinas, ela vai ter realmente, né, essa preocupação de como que esse interlocutor ele vai realmente aprender em sala de aula. Como que o conhecimento ele vai realmente ser adquirido. Então, nesse momento, nós vamos ter que o processo dessa linguística aplicada em relação com as outras áreas, com as outras disciplinas, ela vai se dar por meio de quê? Da aprendizagem, na interação institucional, tá? Quer dizer, você está no espaço ali, né, espaço da sala de aula, né, onde vai acontecer essa comunicação, por exemplo, né? E a partir disso você vai perceber que vai surgir o quê? Um conhecimento novo a ser adquirido, né? Que também pode ser visto como algo ablente de aprendizagem, quer dizer, ele está aberto a novas aprendizagens, certo? Ele está aberto a um saber que vai ser adquirido ali, né, em comunicação com outras disciplinas. E a partir disso nós também teremos que é o quê? É um produto, é uma condição também estrutural para que isso também aconteça. Quer dizer, para que realmente a linguística aplicada consiga também buscar intervir nesse processo de comunicação e aprendizagem em sala de aula, por exemplo, nós vamos perceber que existe um produto a ser realmente experienciado, a ser realmente tendo relações, né? Que produto seria esse? Por exemplo, aqui a análise do discurso. Né? Há uma relação com desses produtos, né? Porque precisa deles para quê? Para buscar o quê? O conhecimento novo. Né? E esse conhecimento novo gera o que para a gente? Gera realmente a própria questão de quê? De entender como essa linguagem está sendo utilizada. Entender a linguagem em diversas
em diversos campos, ou em diversas disciplinas, por exemplo. Como que essa linguagem realmente ela vai se constituir, vai se formar? Nesse sentido aí, o que está realmente em evidência aqui? É o próprio conhecimento. Conhecimento que nós fazemos de quê? Da própria língua. Isso é o que realmente importa também para a linguística aplicada, né? O que realmente ela vai estar buscando, né, realizar, né, de forma, né, na pesquisa, ok? Então, como podemos observar, na representação gráfica, a linguística aplicada, pautada em uma postura transdisciplinar e que tem como objeto de investigação a linguagem, busca e observa as múltiplas disciplinas, delineadas e sem esgotar as possibilidades de elos entre umas e outras. Percorre-as entrecruzando o âmbito de cada uma, até que se dissolve em seu objeto investigado. As linhas de pesquisa e seus projetos, nesta visão transdisciplinar, podem ser relacionados em 4 grandes grupos, conforme nos propõe Celani. Postura transdisciplinar da LA. Primeira postura é a interação em contextos institucionais e informais. Nesse momento aqui, nós vamos entender que vai se dar em contextos específicos, tais como negócios, academia, os locais onde acontece realmente esse tipo de interação, certo? O próprio texto literário, a sala de aula, Nesse caso aqui nós vamos ter que vai estar ligado ao processo do bilíngue, bidialetal, que tem 2 dialetos, certo? E também a monolíngue, tá? Que tem somente uma língua. Tem também a relação de médico-paciente. Tá. Relação de médico-paciente, dentre outros. Como, por exemplo, a análise crítica do discurso, certo? Outra postura transdisciplinar da LA é a interação em aprendizagem. Onde que ela vai acontecer? Ela vai acontecer em projetos de letramento. Vou pôr alguns exemplos aqui na lousa para vocês visualizarem. Projetos em letramento. Aprendizagem de segunda língua. Da segunda língua. Interações transculturais. E também interculturais. Em contextos pedagógicos. Dentre outros, tá? Outra postura transdisciplinar da linguística aplicada é a aquisição e desenvolvimento da linguagem materna estrangeira, orais ou escrita, tá? Como é que isso vai se evidenciar? Como é que isso vai acontecer? Nesse caso aqui, vai incluir situações tanto de primeira quanto da segunda língua. Inclui projetos sobre aquisição, projetos sobre aquisição e desenvolvimento da escrita.
de leitura, de habilidade oral, de letramento e de alfabetização. E por fim, a última postura transdisciplinar da linguística aplicada é o ensino de língua, em que vai se evidenciar por meio de projetos de tradução, vai estar ligado a projetos de tradução, do ponto de vista da teoria, tá? Então, um pouquinho entre parênteses, do ponto de vista da teoria, ok. E também da prática e do ensino, da teoria. Deixa eu só modificar aqui. Da prática e do ensino. Certo? Deixa eu só modificar para vocês aqui do letramento. E da alfabetização, né? Conforme nós vimos anteriormente aí. Então essas são as 4 posturas transdisciplinares da linguística aplicada, ou seja, primeiro pela interação em contextos institucionais e informais, né? Como negócios, academia, né? Texto literário, sala de aula, relação médico-paciente, dentre outros. O segundo processo, né? Segunda postura, é a interação em aprendizagem, que se dá em projetos em letramento, a aprendizagem da segunda língua, interações transculturais, interculturais e contextos pedagógicos. A terceira postura da LA, né, transdisciplinar da LA, é a aquisição e desenvolvimento da linguagem materna, estrangeira, orais e de sinais, que vai incluir situações tanto de primeira quanto de segunda língua. Inclui projetos sobre aquisição e desenvolvimento da escrita, né, da leitura e da habilidade oral. Aqui apagou, né, um quadro aqui, mas é habilidade oral. Certo? De letramentos e da alfabetização. E por fim, a quarta postura transdisciplinar da LA é o ensino de língua, que busca em projetos de tradução, né, a teoria da prática e também do ensino. Maria José Coracini, na introdução ao livro que organiza, intitulado O Desejo da Teoria e a Contingência da Prática, nos apresenta outra divisão sobre o campo da pesquisa em linguística aplicada, fazendo uma crítica a pelo menos 2 correntes salientes em pesquisas na área da linguística aplicada. Resumiremos o que expõe a autora a propósito dessas 2 correntes, para melhor compreendermos a linguística aplicada como disciplina inserida no curso de letras de um modo geral. Visão crítica sobre 2 correntes em LA. A primeira corrente, como ciência aplicada, tem sido a serviço da teoria da linguística para solucionar problemas da prática, isto é, da sala de aula, de língua materna e estrangeira, ou melhor, do ensino-aprendizagem de línguas. Então, na verdade, a primeira corrente, ela busca servir da teoria da própria linguística. E mais uma vez, nós já vimos sobre isso, né? Para tentar o quê? Solucionar problemas da prática.
Essa aqui que é essa prática aqui mesmo, né? A prática que nós estamos buscando aqui é o quê? É a prática do ensino, aprendizagem em sala de aula, no contexto educacional, certo? Acontece na sala de aula, tá? Então essa aqui é a primeira corrente apresentada pela autora, certo? Que vai realmente servir a teoria para solucionar problemas da prática. No entanto, como nos mostra Corassini, esta visão é reducionista, no sentido de que aponta para soluções como verdades inquestionáveis, porque apoiadas na teoria, assim, sem nos preocuparmos com uma definição pura e simples de linguística aplicada, porque na área das ciências humanas não pode haver, pelo nosso entendimento, definições fixas e exatas. Trataremos de ampliar nossos conhecimentos com base justamente ao texto da autora mencionada. Essa corrente da linguística aplicada se considera autorizada a prescrever melhores maneiras de se ensinar e aprender língua, porque se apoia em teorias as quais consideram inquestionáveis, porque científicas. Segundo a autora, tal posicionamento advém de uma concepção de linguagem como sistema fixo e imutável, e de uma concepção de sujeito absolutamente capaz de gerir os processos de ensino e aprendizagem, porque racional e capaz de fazer escolhas conscientes. Vamos ver agora a segunda corrente apontada pela Corassini, nossa autora em estudo nesse momento. A segunda corrente apontada por Corassini é a que considera, ao contrário, o sujeito como alguém que não controla nem a si mesmo, nem o outro, nem os efeitos do seu dizer. Ou seja, nós podemos dizer aqui que a questão da língua, ela vai ter realmente esse caráter do quê? De imutável. Ou melhor, desculpa. Ela vai ser mutável, tá? Mutável. Por quê? Porque ela sofre transformação de acordo com o seu uso. Com o uso que fazemos dela. Então, nesse sentido aí, vocês vão perceber que ao experienciar essa língua, ao nos comunicarmos, nós não conseguimos controlar, muitas vezes, o que nós vamos dizer, nem o que o outro vai dizer para nós. Então, nessa segunda corrente da Corassini, vocês vão perceber que a questão do próprio dizer, da própria fala, aqui no caso, da enunciação, ela vai se dar de maneira não controlada, correto? Nesse caso, não estamos nos referindo a uma pessoa impulsiva. Compreender o sujeito como alguém que não controla o seu dizer significa nos compreendermos como indivíduos que comunicam, mas que não podem controlar o que dizem, porque somos perpassados por toda uma cultura, nem o que o outro vai interpretar ou como vai reagir. Só podemos fazer alguma previsão e não controlar pontualmente. Que implicações têm, afinal, essas considerações mencionadas anteriormente sobre a disciplina, ou a ciência, denominada linguística aplicada? Corassini, 2003, nos esclarece sobre as consequências de um e de outro posicionamento. No primeiro caso, tem-se a preocupação com o aporte de soluções aos chamados problemas de sala de aula. É assim que essa vertente pesquisa, por exemplo, estratégias de ensino e aprendizagem, abordagens mais sistemáticas de gramática, de uso de linguagem para comunicação, dentre outros aspectos. O problema é que tal corrente, apesar de declarar o contrário, privilegia assim a teoria sobre a prática, o que significa que seria primeiramente a ciência a declarar o melhor a fazer em sala de aula, desfazendo-se então a busca por parte desses mesmos linguistas aplicados, de articulação, teoria e prática. No segundo caso, ao contrário, ao considerar-se o sujeito como não dono do seu dizer,
compreende-se a impossibilidade de uma aplicação direta e imediata da teoria sobre a prática. Sendo assim, os posicionamentos desta segunda perspectiva problematizam a própria noção de problema, de aplicabilidade de teoria, cuja tendência ao solucionismo leva também ao reducionismo, discussões fundamentais sobre a relação entre teoria e prática. Iremos visualizar, a partir de então, as atividades de aprendizagem em que vocês vão fixar melhor o conteúdo, né, que também estarão no fórum de discussão. Vamos a elas? Nesse momento, vocês terão de ler o caderno didático sobre linguística aplicada, em especial ao capítulo 1 do caderno didático, que tem como tema o que vem a ser linguística aplicada. E, posteriormente, responderão ao exercício proposto abaixo, a saber. São 4 questões. A primeira questão, ela nos pergunta, pergunta a vocês e pede a vocês para descrever o que os autores dizem sobre o conceito de linguística aplicada. A segunda questão, qual a relação que se estabelece entre linguística aplicada, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. A terceira questão pede que vocês citem as 4 posturas interdisciplinares da linguística aplicada. E a última questão, a questão 4, quais são as 2 correntes críticas ligadas à linguística aplicada? Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Entendo que essa disciplina não é algo que se aprenda do dia para a noite, mas devo salientar que as leituras deverão ser feitas regularmente, a fim de que fique mais acessível as informações sobre tal disciplina. Quanto mais nos dedicarmos e nos comprometermos ao estudo, melhores estaremos preparados para adquirir conhecimento. Peço, por gentileza, que leiam e releiam o caderno didático para facilitar na aprendizagem do conteúdo. Se dúvidas surgirem, as sanarei nos fóruns de discussões pertencentes a cada videoaula. Assim, estarei à disposição de vocês no ambiente de aprendizagem, para possíveis dúvidas e orientações. As propostas de trabalho também estarão expostas no AVA, ambiente virtual de aprendizagem. Espero que tenham gostado e aprendido o quão maravilhoso e produtivo se trata da disciplina de linguística aplicada, principalmente quanto a trazer em seu interior e essência a possibilidade de resolução dos problemas ligados ao ensino de língua. Desejo bons estudos, agradeço a todos pela atenção, paciência e determinação. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Desejo sucesso durante o curso. No que precisarem, podem contar comigo. Até mais. Tchau.